5 motivos pelo qual você não emagrece mesmo fazendo dieta. Isso é uma dúvida muito recorrente, eu trouxe esse tema justamente por conta disso. Algumas alunas me procuram e falam sobre isso, que mesmo fazendo dieta, elas não conseguem emagrecer. E o porquê será então que isso acontece? Existem alguns motivos que faz com que você estacione no seu peso, com que você não emagreça, às vezes até com que você vá ganhando peso aí ao longo deste processo. Então aqui eu vou trazer 5 destes motivos aí pelo qual mesmo você fazendo dieta, você não consegue emagrecer. Mesmo ali fazendo dieta, fazendo atividade física, o seu peso ele está estacionado. Então por que será que isso acontece? Um desses motivos que faz com que você fique estacionada nesse peso que você está hoje é porque você começou a fazer algo que não era o certo para você. Por exemplo, entrar nessas dietas restritivas. Então, começando pelo primeiro motivo, é justamente aí porque você começa o seu emagrecimento fazendo dietas restritivas. Elas sim, elas dão muito certo, tá, gente? Vocês podem até falar, ah, não, eu já fiz e realmente deu certo. Ela dá certo. Mas o que você não sabe é que depois, porque a dieta restritiva a gente não consegue levar ela por muito tempo. A gente fica ela por um tempo só porque são restritivas. Se a gente fica por muito tempo, a gente vai perder saúde. E não só a saúde, né? Evento social, a nossa vida social fica muito prejudicada. E aí vem outras consequências também, que eu vou até falar um pouco mais pra frente, que esse é um outro motivo que faz com que você não emagreça. Aí você faz essa dieta restritiva, você consegue emagrecer, mas aí você volta a ganhar peso. Ou você até ali estaciona nesse peso. Isso porque você não aprende. Primeiro que você não aprende a comer. Você apenas fez uma dieta, alguém te deu ali um plano alimentar, você seguiu este plano, só que você não aprendeu, você não está entendendo o que você está fazendo. Então, quando você acaba este plano, você volta a ganhar peso. Quando essas dietas restritivas são feitas muito de forma aleatória, o que acontece? A gente tem uma perda de peso muito rápida, o nosso corpo diminui o metabolismo, tem uma alteração hormonal importante, e uma dessas alterações que acontece é diminuição de metabolismo, né? Isso a gente já sabe, já é bem batido, acho que vocês já sabem muito disso. O nosso metabolismo, ele diminui para acompanhar aí essa perda de peso, mas o que talvez vocês não saibam é que assim, o nosso corpo, ele tem uma memória de peso. Ele não quer saber se você está fora do peso ou não. Ele quer manter aquele peso que você sempre teve. Então, quando você começa ali a ter essa perda de peso muito rápido, ele vai acender um sinalzinho de alerta para você voltar neste peso que você estava. E aí o que acontece? As suas papilas gustativas, elas ficam muito mais aguçadas. Então você tem uma percepção de sabor muito maior. Então, quando você tá numa dieta restritiva, parece que tudo fica muito mais saboroso, muito mais gostoso. É justamente por conta disso. As nossas papilas gustativas, elas ficam mais aguçadas, justamente porque é o nosso corpo trabalhando ali para com que você coma mais, justamente para recuperar este peso. A nossa sensação de fome aumenta. Então, a gente vive com fome. Tem essas pessoas que falam, ah, eu acabei de comer, tô com fome. Sinto fome mesmo, não é fome emocional, é fome física. Então, justamente por conta disso, o nosso corpo, ele fica ali buscando mecanismos, né, liberando alguns hormônios. Um desses hormônios é a grelina, para fazer com que aumente a sua sensação de fome, aumente o seu apetite. Outra alteração que tem também é a questão do nosso olfato. Então, vocês veem, as nossas papilas gustativas, elas ficam mais aguçadas, a nossa sensação de fome, ela fica aumentada, o nosso olfato, ele fica mais sensível. Então, qualquer cheirinho, você fica ali mais perceptível para você. Então, é todo o nosso corpo trabalhando para com que você vá ingerir mais calorias e com isso você ganhe mais peso. Então, entrar numa dieta restritiva ou fazer com que a sua perda de peso ela aconteça de forma rápida vai fazer com que o seu corpo trabalhe para recuperar este peso perdido, porque
acender um sinalzinho de alerta ali no seu corpo, sinalizando que você está perdendo peso, e aquilo não é saudável. O nosso corpo, ele, de novo, ele não quer saber se você está fora do peso. Nossa genética ali, o nosso corpo, na parte mais, quando a gente fala de genética, ele não quer saber se você está fora do peso, você está acima do peso, enfim. Ele quer saber que você sempre teve aquele peso e aquilo é o saudável para você. Ele não entende de moda, ele não entende de nada disso. Ele só quer manter aquilo que ele tem há muito tempo. Então ele sempre vai trabalhar para manter aquele peso. Então você fazer isso de uma forma muito brusca, muito agressiva, vai fazer com que seu corpo trabalhe para voltar ao peso que ele estava antes. Então, muitas das vezes que acontece aí, para você recuperar este peso, é justamente por conta disso. Nosso corpo trabalhando para com que você ingira mais calorias, trabalhando ali para com que você busque mais alimento, sensibilizando mais o seu olfato, aguçando mais as suas papilas gustativas, tudo isso trabalhando então para com que você ingira mais calorias, sem contar aí que aumenta também a sua sensação de fome. Então esse é um dos motivos. E aí, obviamente, com tudo isso, você vai acabar ingerindo mais calorias. Você está ali com fome, você está com o olfato mais aguçado, então isso faz com que você procure mais alimento e, consequentemente, você vai comer mais. Então, isso é um dos motivos. Outro motivo que faz com que você estacione no seu peso, com que você realmente pare de emagrecer, é o estresse e a ansiedade. Quando a gente está ali estressada, a gente tem uma liberação maior de cortisol. Não só estressada, mas quanto ansiosa também. Todos esses sentimentos um pouco mais negativos, vamos dizer assim, né? Não que o estresse em doses, não doses homeopáticas, né? Porque a gente não pode ficar sentindo estresse por muito tempo, mas ali uma dose rápida de estresse, às vezes uma situação de emergência, enfim, isso é bom, e esse tipo de estresse, ele é bom. Mas ter uma situação de estresse crônica, você viver estressada, você viver ansiosa, viver com sentimentos um pouco mais pro lado negativo, com sentimentos de culpa, com sentimentos de frustração, com sentimentos de fracasso, tudo isso faz com que você libere muito mais cortisol no seu corpo, no seu organismo, fica ali circulando muito mais esse hormônio. E o que o cortisol faz? Além de inflamar mais o organismo, né? Ele deixa ali o organismo numa situação inflamatória maior, né? Então, isso gera ali suscetibilidades a doenças, suscetibilidades ali até doenças passageiras, às vezes respiratórias, agora a gente chegando um pouco mais no inverno, então você fica gripado com mais facilidade, enfim, sem contar aí algumas outras doenças crônicas como alergias, sensibilidades alimentares, um diabetes, uma pressão alta, uma depressão, uma síndrome do pânico, enfim, várias outras consequências aí que você pode vir a ter por conta aí de um cortisol aumentado cronicamente. Isso é um ponto, né? Outra coisa que o cortisol faz, ele também faz com que a gente tenha mais insulina circulante no corpo. E isso faz com que a gente capte mais ali glicose e isso faz com que a gente capte mais açúcar. Então faz com que a gente acumule mais calorias e mais gorduras. E principalmente na região abdominal, tudo aquilo que a gente não quer. Então ter um cortisol aumentado, ter níveis de estresse, de ansiedade, de frustração, de medo, de insegurança, enfim, todos esses sentimentos mais negativos faz com que a gente ganhe peso e principalmente na região abdominal, nessa parte do abdômen ali, que principalmente é a parte de barriga, pochete, que é tudo aquilo que a gente não quer, que é a parte normalmente que incomoda muito mais as mulheres. Então, a gente tem que cuidar muito bem aí dessa questão mais psicológica também, né? Do estresse, da ansiedade. Sem contar que ter um estresse, uma ansiedade um pouco mais aguçada, faz com que a gente busque por alimentos mais calóricos, mais açucarados, mais gordurosos. Então, tudo isso leva a um aumento aí da ingestão calórica também. E aí você ficar brigando com isso, né? Tipo, você tá ali ansiosa, aí você fica procurando na comida para si um conforto, porque isso é natural, a gente busca conforto na comida. A gente tem esse costume, né, de comer os nossos sentimentos, então isso faz com que a gente ganhe
mais peso. Então, a gente tem que sim buscar ali alternativas para controlar o estresse e a ansiedade e não buscar na comida esse conforto. Então, de repente, ler um livro que você gosta, de repente, começar uma terapia, fazer uma atividade física, uma caminhada, escutar uma música agradável, parar de ver notícias desagradáveis, parar de buscar muita informação também, porque isso gera muito mais ansiedade também. Então, não sei quanto tempo vocês passam aqui nas redes sociais, no celular, só flipando ali, né? Só vendo notícia por ver, um excesso de informação também acaba nos trazendo mais ansiedade. Então, procurem alternativas aí para controlar um pouco mais essa ansiedade de vocês, esse estresse, tá bom? Um outro motivo pelo qual pode ser que o seu emagrecimento esteja estacionado, tem gente que fala, tem o dia do lixo. Ou tem o dia livre, enfim, tem aquele dia permissivo, enfim, faço lá a minha dieta de segunda a sexta. Já peguei muita gente assim também que faz ali, ah não, de segunda a sexta tá tudo bem. Eu falo, não, mas a dieta, ela é né, a nossa semana é de segunda a domingo. Por que só de segunda a sexta? Então, é de segunda a domingo que a sua alimentação funciona. Então, a pessoa, ela faz de segunda a sexta, aí chega final de semana, chega ali um feriado, viaja, enfim. Ela vai lá e chuta o balde. Enfia o pé na jaca mesmo, né? Come de tudo e mais um pouco. Não é que ela faz ali uma refeição diferente, come ali algo um pouco mais gorduroso ou algo um pouco mais calórico. Não é isso, tá, gente? Porque eu falo, é natural e é saudável a gente se permitir comer coisas também que não são saudáveis. O importante é o todo. O importante é que a gente faz a maior parte do nosso tempo. Só que se você faz a sua dieta ali, você fica regrada de segunda a sexta, mas chega sábado e domingo e você come muito. Aí você vai comer pizza, você não come 2 pedaços, você come 3, 4, 5 pedaços, toma 3, 4 taças de vinho, ou toma ali uma garrafa de Coca-Cola, ou você comeu pizza à noite, aí você de manhã comeu o hambúrguer com batata frita, ou você fez aquele almoço, né? Aquele almoço de domingo, uma macarronada, com um monte de petisco, e aí você foi lá e comeu mesmo. Comeu e comeu de verdade, muito, se esbaldou. Só que aí você fez isso sábado e domingo, e em todas as refeições. E não só comeu, mas você bebeu também. O álcool, gente, ele interfere no emagrecimento. Ele interfere aí por alguns motivos. E eu vou dar 2 motivos pelo qual o álcool ele interfere no emagrecimento. Uma que ele é calórico. O álcool, ele tem bastante caloria. Então, se você não se contenta com uma taça de vinho, com uma latinha de cerveja, com uma dose de destilado, por exemplo, que você toma, né, uma caipirinha, por exemplo, mas você vai lá, toma 2, 3, isso vai fazer com que você ganhe peso sim e coloque o seu emagrecimento a perder. Outro motivo, o álcool, ele inflama e principalmente ele inflama ali o nosso tecido do fígado, nosso tecido hepático, que é o órgão que vai fazer a detoxificação do nosso corpo, vai retirar todas aquelas toxinas, tudo aquilo que não faz bem para o corpo, é o fígado que vai filtrar essas toxinas. Então, se você fica ali maltratando ele, colocando álcool nele, ele vai falhar, ele não vai fazer essa desintoxicação naturalmente. Vai ser cada vez mais forçado. E aí você pensa, não, mas meu fígado tudo bem, fiz meus exames recentemente e os exames estão ótimos. Mas dia após dia que você faz isso, se você faz isso semana após semana, uma hora, isso vai ser cobrado. E assim, por mais que você, não, os exames estão bem, essa desintoxicação do nosso fígado, ela vai ser cada vez mais lenta. Então a gente tem que sim ter cuidado com esses pequenos pontos aí que a gente faz e a gente não percebe. Então, fazer uma dieta ali mais controlada, de segunda a sexta, chega final de semana, você chutar o balde, comer realmente um monte e beber bastante, vai colocar a sua dieta a perder, o seu emagrecimento a perder. Então, escolha ali, de repente, uma refeição para você fazer um pouco mais diferente, um pouco mais calórico, ou você vai comer algo um pouco mais calórico, um pouco diferente,
consciente que não tem problema, tá, gente? De novo, comer algo que não é saudável de vez em quando é extremamente saudável. Fica até meio antagônico, mas é saudável, sim. Faz parte do nosso social, então não tem problema. Mas, de repente, você não precisa comer ali a torta inteira. Coma um pedaço, se contente, aprenda a se contentar com pedaços pequenos. Coma com mais consciência. Não exagere na quantidade de comida que você vai comer. Comer com exagero também faz muito mal. Além de você aumentar ali o seu consumo de calorias, faz com que também gere mais inflamação. Não coma com exageros, coma com mais consciência, tá certo? Outro motivo aqui que faz então com que também a gente estacione no peso, faz com que a gente não perca mais peso mesmo fazendo dieta, são alguns desequilíbrios hormonais. Então, estar em dia com o seu check-up, fazer anualmente um check-up, vá no médico, vá no nutricionista, passe em consulta, faça os seus exames para saber como estão os seus hormônios. Tanto ali o hormônio do estresse mesmo, cortisol, meça o cortisol, meça os hormônios da tireoide T3, TSH, T4, faça uma bateria de exames para saber se estão todos normais, porque às vezes a gente tem alguma alteração hormonal que a gente não sabe. E isso pode prejudicar o nosso emagrecimento. Então, ter os hormônios da tireoide ali funcionando corretamente faz com que o emagrecimento aconteça. Então, é importante se conhecer por dentro também, como está o nosso organismo. E só fazendo um adendo aqui com relação aos hormônios da tireoide, a gente vê muita gente hoje com alteração de hormônios da tireoide. E isso é muito explicado pelo tipo de alimentação que a gente vem tendo hoje em dia, porque já está muito mais do que comprovado, tem muitos estudos que mostram que uma alimentação desregrada, uma alimentação rica em aditivos químicos, em alimentos industrializados, altera sim os hormônios da tireoide. Então vai alterar ali o funcionamento da sua tireoide. Então, por isso que é importante começar desde já a ter uma alimentação mais de qualidade, para não ter essa alteração hormonal lá na frente. Então, cuide da sua alimentação para que com seus hormônios da tireoide não venham a falhar e você tenha uma dependência de medicamento para ajustar os seus hormônios. Mas é importante sim que então você faça um check-up anual para saber como estão os seus exames de sangue. E sempre consulte aí profissionais de qualidade, porque às vezes a gente só compara, não, tá ali dentro do limite, tá dentro da normalidade, enfim, às vezes isso não significa nada, né? A gente tem que comparar sempre um com o outro para saber se esses exames estão realmente bons. Porque não é só estar dentro da faixa de normalidade, eles têm que estar bons, né? Comparando ali, fazendo então a relação um com o outro. Fazer o check-up anual para conhecer o seu corpo, como estar por dentro, é fundamental para saber, às vezes, se não tem nenhuma alteração hormonal aí que esteja atrapalhando, então, o seu emagrecimento. Muitas mulheres, às vezes, chegam na menopausa e realmente têm uma dificuldade um pouco maior aí para emagrecer, justamente por conta dessa alteração hormonal que existe no nosso corpo. Então, é importante conhecer como estão os nossos hormônios, até mesmo nas diferentes fases aí da nossa vida, né? Eu sei que nós, mulheres, aí temos oscilações hormonais todo mês, então, quando chega a menopausa, é importante também conhecer aí o como estamos. Na menopausa não é impossível emagrecer, é possível sim, basta fazer da forma correta. E um outro motivo com que faz, então, com qual a gente não emagreça, estacione ali, você perdeu ali um peso, e aí você estaciona nesse peso, você não cuidar direito da qualidade do seu sono. Isso é uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês. Sempre estou postando algo relacionado à qualidade do sono, estou sempre falando, já dei aulas também sobre a questão da qualidade do sono também, com as pessoas que me seguem, as pessoas que eu acompanho, com as minhas alunas, eu sempre falo sobre o sono, justamente porque o sono é importante para fazer toda a nossa regulação hormonal, né? É durante o sono que há como se fosse uma limpeza
do nosso corpo. É lá que a gente tem liberações de alguns hormônios, como o hormônio do crescimento, que é importante para o ganho de massa muscular. É lá que a gente tem a regulação dos hormônios da saciedade e da fome. É lá que tem a regulação aí dos hormônios também, tanto do cortisol quanto da melatonina, que é importante para o emagrecimento, que é onde a gente tem a regulação da serotonina. Então, importante sim prestar atenção o como está a qualidade deste seu sono. Não é apenas a quantidade de horas que você dorme, mas como você dorme, se realmente está de qualidade. Se você dorme ali entre 7 e 9 horas por dia, é uma boa quantidade, mas o como você dormir. Você acorda com sono, você acorda cansada. O seu dia, ele vai se arrasta porque você está cansada durante o dia, então isso significa que o seu sono não foi com qualidade. Um sono de qualidade é quando a gente atinge lá o nosso sono REM, que é o sono mais profundo que a gente tem. Então, este sono REM faz então com que a gente consiga atingir este sono mais profundo e com que a gente tenha ali essa regulação toda do nosso corpo. Então, preste atenção o como está o seu sono, para realmente ter essa regulação aí, tanto dos seus hormônios e, obviamente, estou falando aqui de emagrecimento, mas, obviamente, o sono, ele interfere em várias outras questões, né, como memória, concentração, entra a questão da ansiedade também. Então, se você tem ali um estresse mais aguçado, se você não tem uma boa qualidade de sono, ele também vai ser cada vez pior. E aí vocês veem como tudo é interligado, né? Se você já é uma pessoa estressada, consequentemente a sua qualidade do sono vai ser pior, porque a gente tem ali às vezes uma insônia, uma dificuldade maior para dormir. Então a gente tem que acertar o nosso corpo como um todo também. E obviamente a alimentação ali ajuda muito nessa questão para a gente conseguir melhorar também a nossa qualidade do sono. E isso eu ensino também nas minhas aulas. Fazer a higiene do sono, não ter eletrônicos uma hora antes de dormir, ter luz bem baixinha à noite, não ter um hiperestímulo um pouco antes de dormir, estar sempre num ambiente agradável, às vezes tomar algum chá, fazer com que o seu dia, ter uma alimentação ali a partir das 4 horas da tarde, mais já focada na qualidade do seu sono, mais voltada para com que você vá diminuindo esse estresse, vai diminuindo essa ansiedade, para com que você tenha uma boa noite de sono também. Então, ter boas fontes ali de magnésio, de zinco, complexo B, isso vai ajudar aí com que você melhore sim a qualidade do seu sono também. E aí algumas outras questões aí que eu falei também de ambiente, de cheiros, né? Às vezes colocar ali uma lavanda ajuda bastante a melhorar aí a qualidade do seu sono também. Então, foram esses 5 motivos aí que eu trouxe para vocês hoje, trazendo aí um pouquinho do porquê que às vezes, mesmo você fazendo dieta, você não consegue emagrecer. Mesmo às vezes fazendo dieta e atividade física, o seu peso ele estaciona. Às vezes são algumas coisas que você está fazendo no seu dia ou na sua rotina aí que está realmente atrapalhando o seu emagrecimento. Então, falei aí das dietas restritivas que você faz e a alteração toda que ela traz no seu corpo, né? Algumas consequências aí de olfato, de papilas gustativas, enfim. Então, trouxe um pouquinho aí sobre as dietas restritivas que vai fazer com que você volte a comer, então tenha uma ingestão calórica maior. O estresse e a ansiedade também vão atrapalhar o seu emagrecimento, né? Por conta da inflamação gerada no corpo, levando a uma alteração hormonal também. Então é importante controlar o estresse e a ansiedade. Ter um dia do lixo, dia livre, comer como se não houvesse amanhã, limitar ali a sua alimentação mais saudável, mais focada de segunda a sexta e no final de semana realmente jacar ali, comer e comer bastante, e isso vai atrapalhar bastante o seu emagrecimento. Tudo que você fez durante a semana, no final de semana você extrapolou e anulou tudo aquilo que você fez durante a semana. Então isso vai atrapalhar sim o seu emagrecimento. Prestar atenção e fazer o seu check-up anual, né? Isso é super importante. A gente tem que ver ali como estão os nossos hormônios, se estão realmente todos certos, se não tem nenhuma alteração hormonal, se de repente na menopausa que você está chegando, ou se de repente você tem alguma alteração dos hormônios da tireoide, que isso interfere no metabolismo. Então, prestar atenção aí o como está o seu corpo por dentro
também. E o último motivo é cuidar da qualidade do seu sono, tanto na quantidade de horas como na qualidade deste sono que você tem. Isso tudo interfere e muito no seu emagrecimento. Isso vai dizer se você vai chegar ali e estacionar, ter aquele efeito platô que a gente fala. Então tem muita gente que chega neste efeito platô e aí não emagrece mais. Então esses motivos contribuem para com que você pare de emagrecer e estacione nesse peso, tá? Então preste atenção em alguns desses 5 pontos que eu trouxe. Obviamente isso são apenas 5. Existem outros fatores que podem sim fazer com que você estacione, que fique neste efeito platô. Mas trouxe aqui 5 para com que a gente não se alongue aqui, não fique uma aula muito longa. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.